Espero que estejam todos bem, né? Relembrando que nas nossas últimas aulas remotas eu pedi para vocês assistirem alguns vídeos relacionados ao nosso capítulo anterior, relacionados sobre rochas, né? A formação de solo, né? Nós tivemos a correção do exercício também. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida relacionada a esse capítulo, vocês podem me mandar mensagem pelo aplicativo, tá? Que eu tiro dúvidas de vocês relacionados ao outro conteúdo. Nós vamos começar com um capítulo novo, Vida e Evolução, né? Que faz parte da unidade 2 do livro de vocês. Nós estamos mudando agora o nosso objeto de estudo. O nosso primeiro objeto de estudo da unidade 1 era Terra e Universo, onde nós focamos bastante no nosso planeta, né? Como que é o nosso planeta Terra. Agora, na unidade 2, nós vamos para o nosso objeto de estudo, que é Vida e Evolução. Então, é uma unidade que nós vamos estudar como seres vivos interagem na nossa Terra, né? No nosso planeta, ok? Então, o capítulo 5, nós vamos dar sobre fatores bióticos e abióticos nos ambientes. Então, são fatores que nós vamos encontrar nos ambientes que é essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Então, para a gente começar, né, o que é o ambiente? Então, no caso da ciência, define um local delimitado por determinados fatores e condições. Podemos usar como exemplo um ambiente terrestre ou aquático, uma sala de aula, um jardim, uma cidade, uma mata ou até mesmo a boca de um indivíduo. Então, o ambiente, nós vamos encontrar um determinado espaço delimitado, onde nós vamos encontrar seres vivos e seres não vivos, que nós vamos aprender que agora eles recebem outro nome, fatores bióticos e fatores bióticos. Então, a gente vê no exemplo aqui, né, esse aqui em cima, nós temos um pessoal, né, interagindo no piquenique. Observamos que nós temos fatores vivos, né, os humanos, as plantas, as aves, o cachorro, alguns peixes no lago. Então, são fatores vivos. Interagindo com fatores não vivos, são fatores que não têm vida. A água, o ar, o solo, a temperatura. Então, tanto os fatores vivos como os fatores não vivos estão interagindo nessa imagem. A mesma situação a gente encontra num ambiente dentro de sala de aula. Dentro do ambiente da sala de aula, nós temos os alunos, o professor, que são seres vivos. Na sala de aula, podemos ter como ser vivo também micro-organismo, bactérias que estão no ar, por exemplo. Então, está fazendo parte daquele ambiente. E fatores não vivos, o ar, o chão, que nós pisamos dentro de uma sala de aula, a luminosidade da sala, também é um fator não vivo. Na questão da boca de um indivíduo, é um ambiente? Sim, na nossa boca nós temos vários micro-organismos vivendo dentro dela. Para a gente ter uma ideia, nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo. Então, dentro da boca de um indivíduo, nós temos muitas bactérias, né? Principalmente, né, pessoas que, né, têm a mania, né, de levar a mão à boca. Então, nós temos muitos micro-organismos vivendo na nossa boca. E ali nós temos água, que é a saliva, por exemplo. Então, nós temos um ambiente. Então, nós temos fatores que têm vida interagindo com fatores que não têm vida. E o ambiente, nós podemos modificá-lo. Então, aqui eu dei um exemplo de 2 ambientes urbanos com alto grau de modificação pelo ser humano. O único indivíduo que consegue modificar o ambiente e, inclusive, destruir ele também é o ser humano. E esse local onde que nós vivemos, nós chamamos de habitat. Então, o único ser vivo que consegue destruir o seu próprio habitat, que é o local que ele mora, é nós.
né? Então, o ser humano ele consegue fazer essas modificações no ambiente. Então, a imagem aqui mostra um ambiente urbano com um alto grau de modificação. Então, aqui nós temos um grande centro urbano. Então, a gente percebe essa modificação que o humano conseguiu fazer nesse ambiente. Na imagem ao lado, a gente consegue fazer essa comparação. O antes e o depois, tá? Como que era antes. A gente observa que era uma área de mata, uma área de rios. Observamos que hoje, né, é uma cidade. Observamos na imagem também que nem rio tem mais, né? Então, por isso que hoje nas grandes cidades vivemos esses grandes alagamentos. Vivemos bastante, presenciamos isso bastante no começo do ano. Ruas que não alagavam, né, começaram a alagar porque debaixo daquelas ruas tem rio passando por debaixo delas, né? A gente nem imaginava. Por quê? Aquele rio já estava lá. A gente que fez a construção em cima dele, tá? Então, a gente consegue fazer essa modificação. Então, o exemplo aqui são ambientes que foram modificados em alto grau, né? Foram bastante modificados. Você não consegue comparar nada de antes com depois. Como eu falei, até os rios somem com essa modificação. Essas duas imagens a gente já mostra o ambiente modificado, mas com um grau bem menor, tá? A gente observa, né, uma fazenda, a gente observa que nós temos a área verde aqui preservada. Na outra imagem é um vilarejo, uma cidadezinha do interior. Observamos que tem poucas casas construídas no ambiente. Então, é um ambiente que sofreu pouca modificação. E temos nessas imagens aqui ambientes que não sofreram ainda modificação pelo ser humano, ainda, né? Porque o ser humano é capaz de tudo. Então, para ele chegar aí, destruir tudo, não muda de roupa, né? A ganância, né, humana é muito grande. Essa quantidade de árvores aqui, né? Quando eu faço um desmatamento, vendo, dá dinheiro. Se eu desmato, faço um pasto, dá dinheiro. Se eu planto, por exemplo, soja, dá dinheiro. Então, nós temos várias questões financeiras por trás dessas modificações ambientais, né? Mas aqui mostra dois ambientes que ainda não foram modificados, né? Pode ser que nós temos humanos que vão lá, né, que modificam pouca coisa. Porque o ser humano ele consegue modificar pouca coisa daquele ambiente que ele está, ou também ele consegue modificar muita coisa, como nós mostramos, como eu mostrei no primeiro slide, tá? Que é a questão da cidade grande, né? Como que ela se desenvolveu. Então, esse é o conceito de ambiente. Essa estrutura, né? Onde nós temos um espaço, onde nós temos fatores vivos e fatores não vivos, e o ser humano consegue fazer essas modificações nesses ambientes em graus diferentes. Então, vamos entender o que são fatores abióticos. Fatores abióticos são aqueles fatores que não têm vida. Lembra quando lá no fundamental vocês aprenderam que tem vida e não tem vida? Né? Então, nós vamos usar esse conceito, tem vida e não tem vida, só que nós vamos mudar um pouquinho a nomenclatura. Agora, qualquer característica, né, que não tenha vida, nós vamos chamar de fator abiótico, tá? Então, vamos entender aqui por que abiótico. Bio, na ciência, significa vida. Nas ciências, ele vem negando. Então, abiótico são aqueles fatores que não têm vida. Quando eu falo, por exemplo, um indivíduo é acelular. Esse A na frente significa que ele não tem célula, como os vírus, por exemplo, que é o único, entre aspas, né? Vamos colocar assim, que tem uma disputa muito grande ainda na ciência para determinar se o vírus é um ser vivo ou não, mas para frente nós vamos ver o porquê. Então, a celular não tem célula. Então, sempre o A na biologia, ele vem negando alguma situação, tá? Então, nesse caso aí, abióticos são aqueles fatores que não têm
vida. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de fatores abióticos no ambiente. Então, nós temos o solo, é um fator abiótico. Nós vamos ter tipos de solo: arenoso, argiloso, umífero. A questão da constituição, tem mais areia, tem mais humo. A questão da permeabilidade, se é um solo impermeável, impermeável, é um fator abiótico. Água, a quantidade de água disponível no ambiente. Umidade, que é a quantidade de vapor de água que nós temos no ar, é um fator abiótico. Calor, quantidade de energia térmica que nós temos durante o dia, a variação de temperatura. Então, vamos imaginar que no ambiente a temperatura durante a manhã estava 20 graus, à noite já estava 15 graus. Então, essa variação é um fator abiótico. Luminosidade, a intensidade de luz no ambiente. A gente sabe que essa quantidade de luz ela vai variar de acordo com o ano, né? O distanciamento da Terra. Então, tem épocas, né? Verão, por exemplo, essa intensidade solar é maior em alguma região, enquanto no inverno essa intensidade é menor em outras regiões. Clima, como que é o clima daquela região? Árido, semiárido, tropical. O relevo, se aquela região é montanhosa, plano ou pequenas elevações. Quantidade de chuva, né? A quantidade de precipitação, né? Chuva, quantidade de chuva daquela região. Variação de temperatura, como falei lá em cima, ao longo do ano. A gente percebe que a variação ela vai seguir a questão das estações do ano, tá? Como eu falei, a questão da posição Sol e Terra, né? Esse distanciamento que a gente tem. Intensidade dos ventos. Então, observe que são todos fatores que não têm vida. Solo, água, umidade, calor, clima, relevo, quantidade de chuva, variação de temperatura e intensidade dos ventos. A gente observa que nenhum ser vivo consegue viver sem esses fatores. Então, os fatores abióticos eles sempre vão estar interagindo com os fatores bióticos, que são os fatores que têm vida. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Então, aqui nós temos uma imagem no cerrado. Aqui nós temos uma planta, chamada de xique-xique, é um tipo de cacto. Então, vamos analisar essa imagem. Então, nós temos o cacto, que é um fator biótico. Observe também que nós temos outros tipos de árvores aqui também com fator biótico. Então, mas vamos analisar os fatores abióticos deste ambiente. O solo arenoso, muito permeável e pedregoso, tem muitas pedrinhas. Água, pouco disponível. Umidade, muito baixa, porque é uma região seca, né? O ar é muito seco. Calor, temperatura média, muito alta. Luminosidade intensa. Clima seco. Então, né, dentro dessa imagem, nós conseguimos identificar todos esses fatores abióticos. Temos também os fatores abióticos no ambiente aquático. No ambiente aquático, nós vamos estar analisando a quantidade de oxigênio dissolvido na água, né, a oxigenação. Então, essa quantidade de oxigenação, ela vai variar, ela é maior, né, na superfície, e essa oxigenação vai diminuindo até a gente chegar no fundo do mar. Salinidade, que é a quantidade de sal dissolvido no ambiente aquático. Então, a quantidade de sal, por exemplo, numa água doce é muito menor do que a quantidade de sal numa água salgada, né? A água dos mares e oceanos, por exemplo. Então, essa quantidade de salinidade, ela muda também. E tem muitos seres vivos, né? No caso, por exemplo, de peixes, que não conseguem sobreviver a essas mudanças de salinidade na água. Então, não é todo peixe que eu posso pegar de água doce, colocar em água salgada, e pegar um de água salgada e colocar em água doce. Muitos não conseguem fazer essa adaptação de salinidade, quantidade de sal. Em um lugar muito conhecido, acho que todo mundo conhece, né? É a questão do Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe esse nome porque ele tem uma quantidade muito grande de sal.
Então, não tem como, nenhum ser vivo consegue sobreviver a essa quantidade de sal que tem no Mar Morto. Por isso que esse nome, Mar Morto, porque nós não encontramos vida lá ainda. O único, né, ser vivo que nós conseguimos encontrar lá são as bactérias. Umas bactérias específicas que conseguem sobreviver nesse ambiente que tem essa grande quantidade de sal, tá? São bactérias que conseguem sobreviver em ambientes extremos. Não é em qualquer lugar também que nós encontramos elas. Calor, quantidade de calor e variação de temperatura. Luminosidade, quantidade de luz. A gente sabe que essa luminosidade ela vai diminuindo de acordo com a profundidade. E turbidez, que é a transparência da água. Às vezes, quando a gente viaja, né, a gente observa, dependendo do rio, do mar, observa que a transparência da água é um pouco diferente. Tem mar, por exemplo, que a água é mais clarinha, tem mar que a água é mais escura, tem rio também que você vê que ele é mais claro, tem rio que você vê que ele é um pouco mais escuro. Então, a gente dá o nome de turbidez. Então, um exemplo aí. Então, nós temos aí, né, uma tartaruga marinha. Essa foto é daqui do litoral do Brasil. Então, oxigenação relativamente constante nos recifes. Então, a quantidade de oxigenação ela é alta na superfície, principalmente devido à presença das algas. As algas atualmente são responsáveis por 80% da oxigenação do planeta, né, devido ao alto desmatamento. Então, as algas hoje são responsáveis por essa grande quantidade dessa produção de oxigênio. Salinidade, a quantidade de sal ela é constante em todo o Oceano Atlântico. Então, não tem essa variação, como eu falei, do Mar Morto. Então, tem uma região com muito sal, uma região com pouco sal. No Oceano Atlântico, que banha nosso país, nós não temos essa diferença. Calor, temperatura média alta, em torno dos 25 graus, também que ela vai estar variando aí de acordo com a parte que nós estamos aí próximo à linha do Equador, aos trópicos. Luminosidade intensa, tá iluminando a luz, né? A gente observa até que nessa imagem, né? Tá muito nítida a foto devido a essa luminosidade que a luz do sol consegue penetrar pela água. A turbidez é uma água limpa e muito clara, né? Então, que a gente consegue identificar aí deste ambiente. Nós temos a tartaruga como um fator biótico. E os fatores bióticos, né? Então, os fatores bióticos são aqueles fatores que têm vida, né? Então, biótico, bio, de vida. Mas aí vem a pergunta, o que é um ser vivo? Como é que eu posso caracterizar que aquele determinada coisa é um ser vivo? Por que um solo não é um ser vivo e uma árvore é um ser vivo? Por que uma rocha não é um ser vivo e uma árvore é um ser vivo? Se os dois, por exemplo, não têm capacidade de locomoção. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos que relacionam, né, as características. Como que a gente define que um organismo é um ser vivo ou não é? Então, para ser considerado um ser vivo, primeiro ele tem que ter a capacidade de reprodução. Então, ele consegue reproduzir, gerar descendentes. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Então, às vezes, nós temos alguns seres, né, que não conseguem reproduzir, não chegam a esse tempo hábil, né, tempo de reprodução. Mas aqui nós estamos fazendo uma análise no geral de um ser vivo. Então, reproduzir, nutrir, né, ter a capacidade de nutrição, porque através dos alimentos que eles conseguem fazer com que o seu metabolismo funcione. O metabolismo é toda a reação que acontece dentro do organismo de um ser vivo. E para que isso aconteça, precisamos de energia. E essa energia, ela é proveniente dos alimentos, da nutrição. Lembrando que nós temos as plantas e as algas que conseguem fazer essa produção, que são seres autotróficos. Eles conseguem produzir seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, diferente da gente, por exemplo. Todos os outros, o pássaro, o cachorro, o gato, já são seres heterotróficos, que já são seres que têm que buscar o alimento dele no meio. O metabolismo, que eu já falei com vocês, que são um conjunto, né, de reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo,
nosso fator de respiração, digestão, como que a gente produz a nossa urina, nossas fezes. Então, tudo faz parte do metabolismo. Organização estrutural, a questão de células que vocês estudaram ano passado, o conteúdo do 5º ano, que é a menor estrutura funcional de qualquer ser vivo, são as células. Dentro da célula nós temos várias estruturas, que são as organelas celulares, que são responsáveis por fazer o funcionamento do nosso corpo. Então, tem célula. Crescimento e adaptação. Então, os indivíduos, precisam crescer e se adaptar ao ambiente em que eles vivem. O crescimento é de crescer mesmo, Então, vocês estão entrando numa fase de crescimento. E a adaptação é adaptação mesmo naquelas mudanças que o ambiente tem. Não sei se vocês já estudaram história ou estão estudando história a questão da evolução humana. Como que a nossa espécie mudou, do Homo neanderthalis, do Homo erectus para o Homo sapiens. Essas mudanças que aconteceram, nós chamamos de adaptação. E o ciclo da vida, que é a morte. Então, todo ser vivo, ele morre. Então, ele tem um ciclo de vida. Aquele ciclo que nós aprendemos. Ele nasce, cresce, pode se reproduzir ou não e morre, tá? Então, o fator de ser um ser vivo, ele tem que ter uma dessas características. Reproduzir, fazer capacidade de se alimentar, possuir metabolismo, organização estrutural, que é a questão de ter células, uma célula, ou 2 ou trilhões, como a gente. As bactérias, por exemplo, têm uma célula só, são seres unicelulares. Crescer, se adaptar e morrer. No caso dos vírus, que eu comentei alguns slides atrás. O que o vírus, entre aspas, que eu falei, é um ser vivo? Existe um impasse muito grande nas ciências para considerar que um vírus, igual o Covid-19, nós estamos em casa aí, se protegendo dele, porque que ele não é considerado um ser vivo para alguns cientistas e por que ele é considerado um ser vivo já para outros cientistas. O que acontece? O vírus, ele é um organismo acelular, ele não tem célula, ele somente é uma cápsula proteica e lipídica com material genético dentro dele. Só isso que ele tem. Então, para começar, ele não tem célula. É uma característica. Ele não tem metabolismo próprio. Ele só consegue apresentar o metabolismo quando o vírus entra dentro de um organismo que tenha célula. Então, para o vírus conseguir se reproduzir, ele precisa ter uma célula de um organismo emprestado. Que a gente fala, ele é um parasita. Enquanto o vírus está na nossa roupa, por exemplo, está no ar, ele não causa dano. O dano, ele é causado quando ele entra dentro do nosso organismo e ele tem uma capacidade de enganar nossas células, então ele engana nossas células e as nossas células começam a metabolizar para ele, começam a trabalhar para o vírus. Tá? Então, por isso nós temos esse impasse. Ele não tem organização estrutural, ele não consegue se reproduzir, mas ele tem um fator bem importante também, ele tem material genético. Então, ele tem característica de ser vivo, como também não tem característica de ser vivo. Então, existe esse impasse muito grande, então nós temos essa discussão até hoje. Tem alguns livros de ciências, alguns sites que vocês vão buscar essa informação, eles vão trazer o vírus como um ser vivo. Também vai ter sites, livros, que vão trazer essa informação de vírus como um não ser vivo, tá? Ele consegue sofrer adaptações. O vírus está em constante mutação genética. Então, fica esse impasse aí. Então, mas todas essas características aí são características que definem um ser vivo. Um ser vivo, nós chamamos ele, nas ciências, na biologia, de organismo. Nós estamos representando aí, por esse, parece o lobo-guará, lobo aí. Então, dentro do organismo, nós vamos começar a estudar os níveis de organização biológica. A gente pega esses níveis de organização biológica, acaba dividindo esses níveis, estudando
esses níveis de forma separada. Então, o ser vivo, ele é representado por organismo. Então, cada um de vocês é um organismo. Eu sou um organismo. De que é esse organismo? De que a gente é formado? Nós somos formados por vários sistemas, né? Então, uma matéria também, que vocês já viram lá no 5º ano. Então, aqui nós temos o sistema cardiovascular, né? Mostrando aqui o coração, o pulmão. Então, todos os sistemas, o sistema respiratório, circulatório, nervoso, urinário, todos esses sistemas formam um organismo. Esses sistemas são formados de quê? São formados por órgãos. No caso do sistema digestório, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. O respiratório, nós temos a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Então, esses órgãos são formados por tecidos. Tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido nervoso. O estômago, por exemplo, ele é formado por vários tecidos. Muscular, por isso que às vezes a gente sente ele mexendo, né? Quando nós estamos com fome. Tecido epitelial, que reveste. Quando a gente olha, abre a boca, né? E olha no espelho, a gente vê um rosadinho, né? Por dentro é um tecido epitelial. Nosso corpo todo por dentro tem esse tecido epitelial. Os tecidos são formados por células, né? No nosso caso, nós temos trilhões de células, que é a menor unidade morfológica e estrutural de qualquer ser vivo. Essas células são formadas por organelas, mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomos, enfim. Dentre as organelas, elas são formadas por moléculas, né? O carbono, fósforo, hidrogênio, nitrogênio. E essas moléculas são formadas por átomo, que é a menor estrutura que nós conhecemos até hoje. Então, os átomos formam moléculas, que formam as organelas, que formam as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos. Um conjunto de órgãos vão formar os sistemas, e os sistemas vão formar um organismo. Então, o organismo é formado dessa determinada forma. Só que nós não vivemos sozinhos, né? Então, no caso, quando nós temos vários indivíduos da mesma espécie em um determinado espaço, nós vamos ter uma população. Então, no caso aqui, nós temos um organismo, então nós temos o lobo. Quando nós temos vários lobos, nós temos uma população de lobos. Podemos ter, por exemplo, uma população de cachorros. Então, é quando eu tenho mais de um cachorro num determinado espaço. Essas populações também não vivem sozinhas em um determinado ambiente. Então, quando nós temos várias populações vivendo no mesmo ambiente, nós temos uma comunidade. Observamos que aqui nós temos uma população de lobos, uma população de cobra, uma população de árvores. Lembrando que árvores, ela é um ser vivo. Então, quando nós temos mais de uma população daquele determinado espaço, nós temos uma comunidade. Quando nós temos essas várias populações vivendo no mesmo ambiente, denominado de comunidade, lembrando que esses fatores bióticos precisam interagir com os fatores abióticos. Então, a partir do momento que nós temos fatores bióticos interagindo com fatores abióticos, nós vamos formar um ecossistema. Então, o ecossistema é aquele local onde nós vamos ter essa interação. Uma mata, por exemplo, como mostra o desenho. Então, na mata mostra a população de lobo, de árvores e de cobras.
Mas estes seres vivos estão interagindo com o solo, com a luminosidade, com a temperatura desse determinado local. Então, aí nós chamamos de ecossistema. A Mata Atlântica, por exemplo, é um ecossistema. A Amazônia, né, a floresta amazônica é um ecossistema. O Cerrado, a Caatinga, o deserto do Saara, é um exemplo de ecossistema. Ali nós vamos ter fatores vivos interagindo com fatores abióticos, fatores que não têm vida. E todos os conjuntos de ecossistemas que nós vamos ter, né, no mundo todo, nós vamos chamar de biosfera, que é o nosso planeta Terra. Então, o nosso planeta recebe o nome de biosfera. De que essa biosfera é formada? De vários ecossistemas. E esses ecossistemas são formados de quê? Por várias comunidades. Essas comunidades são formadas por várias populações. Essas populações são formadas por organismos. Então, aqui nós temos, né, os níveis que nós encontramos dentro da biologia. Os níveis que nós vamos estudar agora, né, os próximos capítulos, são esses níveis de populações, de comunidade, de ecossistema e de biosfera. Então, nos próximos capítulos, nós vamos começar a estudar como que esses seres vivos interagem entre si, porque essa interação entre os seres vivos também tem que existir. Como que um ser vivo vai se alimentar? Então, ele tem que fazer essa busca no ambiente. Então, por exemplo, eu tenho que ter esse lobo matando outro animal para ele se alimentar. Então, nós temos essa interação. E também essa interação dos fatores abióticos, né? Como que esses animais fazem quando ocorre alguma alteração nesse tipo de ambiente. Então, nós vamos estar estudando nos próximos capítulos. Então, coloquei aqui um resuminho, né? Então, lado A aqui, nós temos os fatores bióticos, são os fatores que têm vida. Do lado B, nós temos os fatores abióticos, que são os fatores que não têm vida. Lembrando que um não consegue se separar do outro. Vai ocorrer sempre uma interação entre eles. Não tem como todos os seres vivos não interagir com os fatores que não têm vida. É essencial. Essa interação ela é essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Ok? Então, turma, no final nos comentários do vídeo, eu vou colocar a atividade que vocês vão estar fazendo do livro. Façam o exercício no caderno, bastante atenção, né? Todo organizadinho, bonitinho, que nos próximos dias eu vou estar postando novamente as sugestões de resposta das atividades. Qualquer dúvida, é importantíssimo que qualquer dúvida, vocês tirem essas dúvidas comigo, né? Estou disponível pelo aplicativo da escola, então vocês podem perguntar, né? Qualquer dúvida que eu possa estar tirando aí de vocês. Porque nós vamos estar andando aí com os capítulos, a gente não pode deixar passar informações, tá? Porque chegar lá na frente, nós vamos juntar todos os conteúdos no final do capítulo. Tá? Então, não deixe de tirar dúvidas comigo, tá? Então, um abraço, faça atividade até fugiu a palavra, com bastante carinho, atenção, para que daqui uns dias também venha atividade avaliativa aí, tá? Um abraço a todos.